Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. Existem comportamentos que parecem pequenos, quase imperceptíveis, mas que revelam muito mais sobre sua mente do que você imagina. Muitas vezes, uma pessoa acredita estar apenas sendo educada, cuidadosa ou tentando evitar conflitos, quando na verdade está demonstrando insegurança sem perceber. A maneira como você fala, reage a críticas, busca aprovação, se explica demais ou tenta agradar constantemente pode enviar sinais silenciosos para as pessoas ao seu redor. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis. Trata-se de compreender como sua mente influencia silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a forma como as pessoas interpretam suas atitudes sem que você perceba. Neste vídeo, vamos explorar os sinais psicológicos que revelam insegurança, os padrões emocionais que fazem você agir contra seus próprios interesses e como desenvolver uma postura mais consciente, segura e equilibrada diante da vida. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, você encontrará reflexões baseadas em psicologia do comportamento humano para compreender melhor suas emoções, seus hábitos e a maneira como você se conecta com o mundo ao seu redor. Se você ficar até o final, entenderá quais comportamentos podem estar entregando sua insegurança sem você perceber, porque sua mente cria esses padrões e como pequenas mudanças na forma de pensar e agir podem transformar a maneira como você se posiciona nos relacionamentos e na sociedade. Porque a verdadeira questão não é apenas como as pessoas enxergam você, é como sua própria mente influencia a imagem que você transmite todos os dias. E muitas pessoas passam anos repetindo sinais emocionais que afastam respeito, confiança e reconhecimento sem nunca perceber esse processo acontecendo. Você já teve a sensação de que está tentando parecer uma pessoa segura, tranquila e no controle, mas por dentro existe uma preocupação constante com aquilo que os outros estão pensando sobre você? Talvez você reveja uma conversa várias vezes na sua cabeça. Pense se falou demais, se parecia estranho, se deveria ter respondido de outra forma ou até se alguém interpretou sua atitude de maneira negativa. O mais curioso é que, muitas vezes, ninguém ao seu redor percebe essa batalha interna acontecendo. A insegurança nem sempre aparece como medo evidente ou falta de confiança. Muitas vezes, ela se esconde em comportamentos que parecem normais. Pedir desculpas sem necessidade, explicar demais uma opinião, mudar sua personalidade para agradar alguém ou sentir uma necessidade enorme de provar o seu valor. São pequenas atitudes do cotidiano que passam despercebidas, mas que revelam como sua mente está tentando proteger você de uma possível rejeição. O problema é que, quando esse padrão se repete por muito tempo, você começa a viver observando mais a reação das outras pessoas do que a sua própria vontade. Uma mensagem sem resposta vira motivo de preocupação. Um comentário simples parece uma crítica. Uma expressão diferente no rosto de alguém faz sua mente criar várias histórias tentando descobrir se você fez algo errado. E isso acontece porque o cérebro humano tem uma tendência natural de buscar sinais de ameaça, principalmente quando existe uma ferida emocional relacionada à aceitação e ao pertencimento. A mente tenta evitar uma dor futura, criando estratégias de proteção no presente, mas muitas vezes essas mesmas estratégias acabam prendendo você em um ciclo de insegurança. Talvez você nunca tenha percebido, mas alguns dos comportamentos que você considera apenas seu jeito de ser podem estar revelando uma necessidade constante de aprovação. E quanto mais você tenta controlar a imagem que transmite para os outros, mais distante fica da sua verdadeira forma de agir. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Muitas pessoas não demonstram insegurança através de medo ou timidez. Elas demonstram justamente tentando parecer fortes o tempo todo. E é nesse ponto que alguns sinais silenciosos começam a aparecer nas relações, nas conversas e até na maneira como você toma decisões todos os dias. O que a maioria das pessoas não percebe é que a insegurança nem sempre aparece quando você se sente fraco. Muitas vezes, ela aparece justamente quando você está tentando evitar que os outros percebam alguma vulnerabilidade sua. E esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas passam anos repetindo determinados comportamentos sem entender de onde eles vieram. Existe um mecanismo silencioso acontecendo dentro da mente. Quando você sente que sua aceitação, sua imagem ou seu valor estão sendo avaliados, seu cérebro começa a procurar formas de reduzir essa sensação de ameaça. Ele tenta prever reações, interpretar sinais e encontrar maneiras de evitar uma possível rejeição. O problema é que, nesse processo, você pode começar a agir menos pela sua vontade e mais pelo medo de como será percebido.
É como aquela pessoa que, antes de enviar uma mensagem simples, lê várias vezes tentando encontrar a melhor forma de escrever. Ou alguém que, em uma conversa, percebe que está discordando dos outros, mas muda de opinião apenas para não criar desconforto. Por fora, parece apenas cuidado ou educação. Por dentro, muitas vezes existe uma tentativa constante de controlar a forma como será visto. O mais interessante é que esse comportamento pode se tornar automático. Com o tempo, a mente aprende que evitar julgamentos traz uma sensação momentânea de segurança. Então, toda vez que surge uma situação parecida, ela repete o mesmo caminho: pensar demais, se adaptar demais ou buscar confirmação dos outros. Mas existe uma consequência que poucas pessoas percebem. Quanto mais você tenta controlar a percepção que os outros têm sobre você, mais você começa a perder confiança na própria percepção. Aos poucos, suas decisões passam a depender mais da aprovação externa do que da sua própria segurança interna. Isso aparece em situações simples do cotidiano: aceitar algo que você não queria, permanecer em uma relação onde não se sente valorizado, evitar expor uma ideia no trabalho ou deixar de iniciar algo novo porque existe uma preocupação excessiva com possíveis críticas. E o ponto mais curioso é que muitas pessoas acreditam que estão apenas sendo cuidadosas, quando na verdade estão treinando a própria mente a buscar segurança fora delas. Só que esse padrão possui outros sinais ainda mais discretos, que aparecem principalmente na maneira como você se comunica e reage quando sente que está sendo avaliado. E esses pequenos detalhes podem revelar muito mais sobre sua insegurança do que você imagina. E é justamente nesse ponto que a insegurança começa a deixar de ser apenas uma sensação interna e passa a influenciar a forma como as pessoas enxergam você. Porque, muitas vezes, o problema não está no que você sente, mas nos pequenos sinais que você transmite sem perceber. A maneira como você se posiciona, responde, olha, fala e até ocupa um espaço pode comunicar muito antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Pense em uma situação comum, uma reunião no trabalho, uma conversa entre amigos ou até um primeiro encontro. Existe aquela pessoa que fala com tranquilidade, expressa opiniões sem medo e parece confortável sendo quem é. Enquanto isso, outra pessoa, mesmo tendo boas ideias e muito para oferecer, fica esperando o momento perfeito para falar, mede cada frase e se preocupa tanto com a reação dos outros que acaba se apagando. A diferença entre elas nem sempre está na inteligência, no conhecimento ou na capacidade. Muitas vezes, está na forma como cada uma se sente autorizada a existir naquele ambiente. Quando a insegurança domina, a pessoa pode começar a enviar sinais de dúvida sobre si mesma. Fala mais baixo, evita discordar, procura aprovação antes de tomar decisões e demonstra uma necessidade constante de ser aceita. O mais difícil é que esse comportamento pode criar um ciclo. Quando você não demonstra confiança, algumas pessoas podem interpretar isso como falta de certeza, falta de preparo ou até falta de interesse, mesmo que essa não seja a realidade. Então, você recebe menos reconhecimento, começa a questionar ainda mais seu próprio valor e a insegurança acaba ficando mais forte. E isso também aparece nos relacionamentos. Às vezes, uma pessoa começa a aceitar menos do que merece porque acredita que precisa manter qualquer conexão para não ser abandonada. Outras vezes, tenta agradar tanto que deixa de mostrar seus próprios limites, seus desejos e sua verdadeira personalidade. A mente humana funciona muito através dos sinais que recebemos e transmitimos. Antes de conhecer profundamente alguém, as pessoas interpretam pequenas atitudes, postura, tom de voz, maneira de reagir e segurança nas próprias escolhas. E talvez a parte mais surpreendente seja perceber que muitas pessoas que parecem extremamente confiantes também sentem medo e insegurança. A diferença é que elas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a não deixar esses sentimentos comandarem suas ações. Mas existe um comportamento ainda mais silencioso que entrega insegurança de uma forma que quase ninguém percebe: a necessidade de se explicar o tempo todo. E quando você entende por que algumas pessoas sentem essa necessidade constante de justificar cada atitude, começa a enxergar um padrão psicológico que muda completamente a forma como você se relaciona. Seu cérebro não reage apenas ao momento presente. Muitas vezes, ele reage também às experiências que você viveu e às conclusões que sua mente criou a partir delas. E essa é uma das partes mais difíceis de perceber, porque você pode acreditar que está apenas reagindo a uma situação atual, quando na verdade existe uma história emocional acontecendo por trás daquela reação. Imagine uma pessoa que, durante a infância ou a adolescência, aprendeu que suas opiniões eram frequentemente ignoradas, criticadas ou comparadas com as de outras pessoas.
Com o passar dos anos, ela pode crescer e se tornar alguém extremamente cuidadoso ao falar, alguém que pensa várias vezes antes de se posicionar ou que sente uma necessidade constante de mostrar que merece ser ouvido. O detalhe é que, no presente, talvez ninguém esteja mais diminuindo essa pessoa. Talvez ela esteja em ambientes onde suas ideias são valorizadas e onde existe espaço para ela ser quem é. Mesmo assim, uma parte da mente continua funcionando como se ainda precisasse se proteger daquela antiga sensação de rejeição. E isso acontece porque o cérebro aprende com experiências emocionais marcantes. Quando uma situação provoca uma dor profunda, como vergonha, abandono, rejeição ou sensação de não ser suficiente, a mente registra aquele momento como algo importante para evitar que aconteça novamente. O problema é que, às vezes, essa proteção continua ativa mesmo quando o perigo já não existe. É por isso que algumas pessoas interpretam um simples silêncio como desaprovação, uma crítica construtiva como um ataque pessoal ou uma distância momentânea como sinal de que estão sendo rejeitadas. Não é necessariamente o que está acontecendo naquele momento, mas a forma como aquela situação conversa com uma memória emocional antiga. E esse padrão pode aparecer de maneiras diferentes. Algumas pessoas tentam agradar todo mundo para nunca serem abandonadas. Outras se fecham completamente para evitar serem machucadas. Algumas buscam perfeição porque acreditam que só serão valorizadas se nunca cometerem erros. A grande questão é que esses comportamentos não surgem do nada. Eles são respostas que a mente criou em algum momento para lidar com emoções difíceis. O problema começa quando uma estratégia que ajudou você no passado passa a limitar sua vida no presente. E existe um sinal ainda mais profundo de insegurança que aparece justamente quando você tenta parecer forte demais, a dificuldade de aceitar que nem tudo precisa ser controlado. Porque, muitas vezes, a pessoa não está apenas tentando evitar um erro, ela está tentando evitar sentir novamente uma dor que sua mente nunca esqueceu completamente. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões, em vez de apenas reagir automaticamente a eles, algo importante começa a mudar dentro da sua mente. Não significa que a insegurança desaparece de um dia para o outro, nem que você nunca mais vai sentir medo, dúvida ou necessidade de aprovação. A mudança acontece de uma forma mais profunda. Você deixa de ser controlado por comportamentos que antes aconteciam no piloto automático. Muitas pessoas passam anos tentando mudar apenas o que aparece por fora. Tentam falar mais, parecer mais confiantes, agir como alguém seguro, mas ignoram uma parte essencial, a forma como interpretam aquilo que acontece ao redor. Porque duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ter reações completamente diferentes. Uma pessoa recebe uma crítica e pensa, eu posso aprender com isso. Outra recebe a mesma crítica e automaticamente interpreta, eu não sou bom o suficiente. O acontecimento parecido, mas a interpretação criada pela mente muda completamente a experiência emocional. Por isso, desenvolver mais segurança não significa nunca sentir insegurança. Significa perceber quando uma antiga reação está tentando assumir o controle e escolher uma resposta diferente. É aprender a questionar pensamentos que parecem verdades absolutas, mas que muitas vezes são apenas padrões construídos ao longo da vida. Quando você percebe que aquele impulso de agradar todo mundo, se justificar demais ou evitar conflitos não define quem você é, começa a criar um espaço entre o sentimento e a ação. Nesse espaço existe uma escolha. Você pode continuar repetindo o mesmo comportamento ou pode agir de uma maneira mais alinhada com aquilo que realmente acredita. É como aprender a observar sua própria mente como alguém que está assistindo uma história acontecendo. Você começa a notar, eu estou tentando provar meu valor agora, eu estou interpretando esse silêncio como rejeição, eu estou buscando aprovação porque tenho medo de ser julgado. Essa consciência muda a relação que você tem consigo mesmo. Em vez de lutar contra suas emoções ou fingir que elas não existem, você começa a entender por que elas aparecem e qual mensagem elas estão tentando transmitir. A verdadeira transformação não acontece quando você se torna uma pessoa completamente diferente. Ela acontece quando você para de permitir que antigos padrões decidam todas as suas atitudes no presente. Porque, no final, a maior segurança não vem de convencer todas as pessoas ao seu redor de que você tem valor. Ela vem de construir uma relação mais forte com a própria mente, entendendo seus medos, reconhecendo seus padrões e percebendo que nem todo pensamento precisa comandar suas escolhas. E quando essa mudança interna acontece, a forma como você se posiciona no mundo começa a mudar naturalmente. Existe uma razão pela qual alguns padrões continuam se repetindo na sua vida, mesmo quando você sabe que precisa mudar.
Muitas vezes, o problema não está na falta de esforço, está na falta de compreensão sobre aquilo que acontece dentro da sua própria mente. Se você sente que reage sempre da mesma forma, entra nos mesmos ciclos emocionais, tem dificuldade para entender seus sentimentos ou percebe que existem partes de você que ainda não conhece profundamente, talvez esteja faltando uma ferramenta de autoconhecimento mais completa. O Bom Dia Café Ponto com Terapia foi criado para quem deseja compreender melhor a própria história emocional através de conceitos profundos da psicologia, psicanálise e filosofia aplicados de uma forma simples e acessível. Você vai encontrar reflexões baseadas em temas como inconsciente, padrões emocionais, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com grandes pensadores como Freud, Lacan e Winnicott, junto com ensinamentos do taoísmo sobre equilíbrio e consciência. Não é sobre buscar respostas prontas ou mudanças instantâneas. É sobre desenvolver uma visão mais clara sobre seus pensamentos, emoções, escolhas e comportamentos, criando um caminho de mais entendimento e crescimento pessoal. Se você quer ir além da superfície e começar a enxergar aspectos da sua mente que muitas vezes passam despercebidos, o link está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai aprofundar ainda mais essa compreensão sobre como sua mente influencia suas decisões e sua forma de enxergar a própria vida. Talvez a maior descoberta sobre a insegurança não seja perceber os momentos em que você duvida de si mesmo, mas entender quantas vezes sua mente tentou proteger você sem que você percebesse. Muitos comportamentos que hoje parecem limitar sua vida nasceram, em algum momento, como uma forma de adaptação, uma tentativa de evitar dor, rejeição ou desapontamento. A pessoa que se explica demais, que busca aprovação constantemente ou que tenta controlar cada impressão que causa nos outros, muitas vezes não está simplesmente tentando chamar atenção. Ela está respondendo uma história interna que foi construída ao longo do tempo, uma história formada por experiências, interpretações e emoções que deixaram marcas silenciosas. E talvez seja isso que torna a mente humana tão complexa. Nem sempre aquilo que aparece por fora revela o que realmente está acontecendo por dentro. Um comportamento pode parecer fraqueza, quando na verdade carrega uma tentativa de proteção. Uma distância pode parecer indiferença, quando talvez seja apenas uma forma de evitar ser machucado novamente. No fim, compreender esses padrões muda a forma como enxergamos a nós mesmos e também as pessoas ao nosso redor. Porque quando começamos a perceber que cada reação tem uma história por trás, deixamos de enxergar apenas atitudes isoladas e passamos a enxergar a profundidade de uma mente tentando encontrar segurança em um mundo cheio de incertezas. A insegurança não é apenas sobre medo do julgamento. Muitas vezes, ela revela uma relação silenciosa entre quem você acredita que precisa ser e quem você realmente é. E talvez a pergunta mais importante não seja por que você sente aquilo que sente, mas o que sua mente está tentando dizer através dessas emoções que aparecem todos os dias. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo fez sentido para você e que existe uma vontade real de compreender melhor a própria mente e os seus comportamentos. Se essa reflexão trouxe algum novo entendimento, deixe seu like no vídeo, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos sobre psicologia, emoções e comportamento humano. Também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e fazer parte desse espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas. E eu quero saber de você, qual desses sinais ou comportamentos você percebeu que mais se conecta com a sua própria história? Escreva nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outra pessoa que está passando por algo parecido. Se você ficou até o final, comente a palavra consciência para eu saber que você acompanhou essa reflexão até aqui. E antes de sair, aproveite para assistir ao vídeo que apareceu no card e continue explorando a playlist do canal. Existem outros conteúdos que podem ajudar você a entender melhor seus pensamentos, emoções, relacionamentos e os padrões que influenciam a sua vida todos os dias.